Vamos lá, por definição, o que é cristologia? Oi? A página é capítulo 9. A página não me recorda, capítulo 9. É o Senhor Jesus Cristo, está escrito aí. Está aí? Está escrito o Senhor Jesus Cristo, né? Isso. A doutrina é conhecida, é chamada como cristologia. E o que é cristologia? Definição. O que a gente pode definir por cristologia? Isso aí. Mas vamos trazer uma definição mais apropriada? Eu gosto de sempre trazer definição, porque fica claro, ao citar esse tema, ao falar esse nome, fica bem compreensível para todos. Cristologia é o estudo sobre Jesus Cristo. E esse estudo inclui sua pessoa, natureza e obra. Então, se a gente pudesse colocar um tripé aqui desse estudo, seria natureza, pessoa, obra. Parte fundamental da teologia cristã que busca entender quem Jesus é e qual o significado para a fé. Vamos lá. Um dos temas que talvez mais confunde as pessoas ou que falta maior profundidade de compreensão é entender que Jesus ele é Deus e entender que ele é homem. E aí a gente tem algumas expressões muito difundidas, por exemplo, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Essa expressão, para alguns, eles vão dizer assim, bom, então 100% mais 100% vai dar quanto? Ele é 200%? Ele é alguma outra porcentagem? E às vezes não fica bem claro. Nessa aula, eu quero que você saia daqui compreendendo exatamente acerca disso. Tá? Vamos sair daqui sem essa dúvida. O que é importante a gente entender sobre cristologia? Por que é importante nós estudarmos? Do fundamento da fé, Jesus é o centro do cristianismo. E quanto mais a gente conhece dele, melhor a gente conhece acerca da nossa fé. Guia para a vida. Gente, tema central da nossa vida é o Senhor Jesus. Tá? Os ensinos e o exemplo de Jesus orientam nossa conduta ética e espiritual. Jesus não é só um artigo de fé, mas Jesus também, os seus ensinos, são um modo de vida, tá? Um estilo de vida a ser adotado. E por que terceiro motivo aqui é para a compreensão da salvação. A natureza de Cristo está diretamente ligada a como entendemos a salvação. Salvação está em Jesus e a nossa compreensão depende de conhecermos mais Jesus. Tá? Então, já falei sobre alguns dos desafios. Complexidade. Jesus é apresentado como totalmente Deus e totalmente homem. Um conceito aí desafiador para nós. Debaixo do contexto histórico, precisamos entender o contexto do primeiro século para interpretar corretamente os textos de Jesus, os ensinos de Jesus. Temos que ter cuidado na hora de fazer as interpretações dos ensinos de Jesus, considerando o contexto histórico. A gente tem que levar em consideração a cultura da época. Não dá para pegar ali as palavras de Jesus e simplesmente sair aplicando. A gente vai cometer erros de interpretação. Tá? Temos que considerar a cultura. E a relevância atual é como tornar o estudo de uma figura histórica relevante para o mundo contemporâneo. Para muitas pessoas, não passa apenas de uma figura histórica. E aprender acerca de Jesus é muito importante, é o que vai fazer a diferença na hora de falar de Jesus, na hora de apresentar Jesus. Como é que a gente vai falar, apresentar Jesus, se nem nós mesmos temos uma compreensão profunda de quem ele é? Fica difícil, né? Explicar algo que a gente mesmo não compreende, não entende. E aí a pergunta para a reflexão que eu faço. Hoje,
se você tivesse a oportunidade de falar de Jesus, apresentar Jesus para uma pessoa que ainda não o conhece, como você apresentaria Jesus? Quem mais apresentaria assim? Vamos fazer uma reflexão aqui legal, hein? Uhum. Certo. Mais alguém quer complementar? Agora vamos pensar. Vocês entendem que a base dessa apresentação que vocês acabaram de fazer é uma base em cima da experiência que você tem e não necessariamente é uma experiência lógica para a pessoa que você está anunciando Jesus? Vou explicar melhor. Quando a gente vai explicar qualquer coisa que tenha muito sentido e significado para a gente, e a gente vai explicar com base no significado e importância pessoal, para outra pessoa que não tem esse significado, que não tem essa importância, que não é relevante isso para ele, você percebe que perde o impacto? Se eu falar que Jesus é o exemplo máximo do amor de Deus para você que conhece a história da salvação, já tem um impacto muito grande, já tem um significado muito grande, porque você conhece, ou pelo menos tem uma visão panorâmica de todo o amor de Deus, de todo o plano da salvação, de tudo que Jesus fez. Então isso é algo muito rico, muito valioso dentro do seu contexto de conhecimento e de vivência. Mas para uma pessoa que isso não é relevante, que ela não considera Deus, a criação, plano de salvação, sacrifício na cruz, perdão, ela tem outros exemplos de amor. Talvez para essa pessoa que você esteja apresentando Jesus, exemplo de amor dela está mais ligado à pessoa, ela respeitar a natureza, respeitar animais. Estão conseguindo compreender? E como é que a gente faz então para apresentar Jesus para essa pessoa? Vou te dizer outra coisa, está na mesma questão que eu acabei de dizer. Quando você vai falar de Jesus, querendo usar a Bíblia como prova de alguma coisa para alguém que não crê na Bíblia, não vai ser muito relevante isso aí. Será que a gente tem um exemplo interessante de evangelismo, de pregação que a gente pode usar? Sim. O nosso testemunho de vida, mas aí perceba novamente que é o nosso testemunho, que é aquilo que é importante para nós. Isso. Mas, novamente, isso é importante muito para você, tem muito a ver daquilo que você acredita, daquilo que é os seus valores, a sua ética, necessariamente não é a mesma ética da outra pessoa e os valores da outra pessoa. Qual que é a reflexão que estou fazendo aqui? Toda vez que a gente vai apresentar Jesus, a gente esbarra em algumas questões por falta de conhecimento, por falta de compreender profundamente Jesus. A gente quer ensinar Jesus só na base da nossa experiência, que para outra pessoa pode não ser relevante. E quando a gente conhece profundamente Jesus como o apóstolo Paulo conhecia, aí a gente vai chegar num ponto interessante, olha só. Como ele estava numa cidade, diante de vários deuses, e ali tinha um altar mencionando a um Deus desconhecido. E naquela cidade, então, ele tomou como ponto de partida aquele altar ao Deus desconhecido para falar do Deus a quem ele pregava e do Senhor Jesus a quem estava ressurreto.
Então, para as pessoas daquela cidade, falar de Deus, do Deus do Paulo, do Senhor do Paulo, do Jesus do Paulo, era indiferente. Agora, quando Paulo pegou um contato da cultura que era relevante para aquelas pessoas naquela cidade, onde eles conheciam vários deuses, e dentre esses vários deuses, um altar ao Deus desconhecido, que eles não sabiam quem era, ali então Paulo tomou como ponto de partida. Só que perceba que isso só foi possível porque Paulo tinha um profundo conhecimento. Se você tiver um profundo conhecimento, e eu volto àquele exemplo, apresentar Jesus para uma pessoa que a sua ética e os valores, exemplo de amor, seja mais respeitar a natureza e os animais do que respeitar qualquer outra coisa, você não vai tomar como ponto de partida a sua experiência, sua fé. Está dizendo aqui, tem um texto na Bíblia que Deus amou o mundo. Você vai utilizar o quê? Sabe essa ética, esse valor que você tem para com os animais? Você sabia que Jesus, ele é a peça central da criação e do estabelecimento da vida deles também? E de toda essa arquitetura que você tanto admira na natureza? É uma abordagem diferente, sim ou não? Isso abre o entendimento de vocês? Estão começando a perceber como conhecer algo, conhecer Jesus profundamente nos torna capazes de apresentar Jesus para outras pessoas das quais não participam das mesmas experiências que a nossa? Ficou claro? Podemos encerrar a aula depois de hoje. Você entendeu isso aqui, já valeu a aula de hoje. É sério, gente, é sério. Tá? Então vamos aqui. Aí a gente poderia começar a apresentar Jesus, uma sugestão, através dos títulos do Novo Testamento. E vamos ver alguns títulos, porque os títulos vão revelar um pouco de quem é Jesus, ou vão revelar bastante, né, de quem é Jesus. Vamos aos títulos? Senhor e Cristo, né, o primeiro título que eu trago aqui para vocês. Qual é o significado? Em grego existem duas palavras, né? Senhor, que é o Kyrios, e Cristo, em grego. E aí o Cristo significa ungido ou Messias, e o Kyrios significa Senhor. Em Atos 2,36, olha o que está escrito, ó. Deus fez este Jesus, que vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Jesus é reconhecido como divino e como cumprimento das profecias messiânicas. E quando a gente lê esse versículo lá em Atos, está claro que a igreja, a comunidade, já entendia que Jesus, ele era o Senhor e ele era o Messias, dentro daquela cultura, Senhor e Cristo. Não tinha dúvida para a comunidade ali, porque a gente vai ver ao decorrer da história, que foi colocado muitas dúvidas acerca de que, será que Jesus era o Messias mesmo, era o Cristo, será que ele era Deus, será que ele era homem? Nós vamos estudar um pouco disso nessa aula. O segundo título vai falar do Logos. Logos, que significa verbo. Uma outra compreensão dessa palavra, que eu gostei também, anotei aqui, é a palavra ou razão divina, tá? O Logos, razão divina. Referência a João capítulo 1, né? O Evangelho segundo João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e a gente tem toda aquela descrição. Terceiro título, Filho do Homem. E esse título é um dos títulos, é o título que Jesus mais gostava de usar para referir-se a si mesmo. E qual é o significado desse título, Filho do Homem? Quem sabe? Logos é fácil, vocês já sabiam. Senhor é fácil. Cristo é fácil. E agora esse aqui? Como? Filho de Deus? O que mais? Qual que é o significado? Ele tem um duplo significado. Significa ser humano,
simplesmente ser humano, filho do homem é humanidade. E também essa expressão, ela está atrelada a uma passagem em Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Nesse texto, nessa passagem de Daniel, é um texto apocalíptico. E lá está falando acerca do Filho do Homem também como alguém que tem autoridade divina para ser Senhor. Quando a gente vê em Marcos capítulo 14, versículo 62, olha como Jesus gosta de usar esse título. Ele diz assim, ó, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens no céu. Aproveita e abre aí Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, Ronildo. Eu li aqui Marcos, tá? Marcos 14, 62. Vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. É capítulo 7, versículo 13 e 14. Ótimo. Vê que essa palavra, essa passagem de Daniel, quando Jesus ele está falando aqui em Marcos capítulo 62, ele está afirmando que ele é esse da visão de Daniel. Percebem o duplo sentido? E eu vou falar um pouquinho mais aqui acerca desse duplo sentido. Deixa eu só concluir aqui sobre o quarto título, que é Messias, que é o significado de ungido, né, em hebraico, que equivale em hebraico é ungido, o Messias, e em grego é chamado de Cristo. Olha só, esse título Messias, na cultura nos dias de Jesus, ele estava muito atrelado a um descendente de Davi que libertaria Israel. E Jesus evitava usar publicamente esse título justamente por causa dessa expectativa de um libertador político, de um líder político, tá? Alguém que ia tornar a nação independente e livrar ali dos romanos. E a expectativa de outras gerações sempre foi essa. Quando o Messias vir, ele vai trazer paz, ele vai trazer riqueza, ele vai governar as nações, é tudo isso. Então, essa manifestação, esse domínio político é a expectativa dentro daquele contexto. E agora voltando, por que Jesus então fazia muito mais uso, ou gostava de usar o título de Filho do Homem? Por causa dessa dualidade, se ele fala que ele é o Messias, ia ter um problemão. As pessoas que o seguiam já o declaravam rei e queriam fazer dele o rei. E aí isso implicaria que o exército romano viria para prender essas pessoas. E essas pessoas, naquela emoção, estavam dispostas a lutar, a tentar libertar. E houve tentativas nos tempos de Jesus, logo depois de Jesus, vieram outras pessoas se intitulando Messias, arrebanhando pessoas e tentando lutar contra o domínio exterior. E a história vai mostrar depois que essas pessoas foram mortas e tudo mais, e principalmente o Império Romano, que eles castigavam brutalmente essas pessoas. Jesus ele evitava esse título de Messias para não haver confusão e não haver aquele clamor humano. Você já pensou na multiplicação de pães? Jesus fala assim, eu sou Messias, eu sou o rei, e as pessoas ali empolgadas por tudo aquilo ali, ou através de um milagre, ou depois de um ensinamento, boa parte das pessoas sendo convencidas por Jesus, ele arrebataria muitas pessoas. Mas nos seus discursos ele sempre falava assim, filho do homem, ou seja, eu sou uma pessoa comum.
E às vezes ele falava que ele era esse a quem Deus deu toda a autoridade e todo o poder, que é num sentido um pouco diferente daquela expectativa imediatista dos dias de Jesus. Está claro isso? Você vê que Deus manifesta-se com algo tão maravilhoso, com algo tão glorioso, e se as nossas expectativas não estiverem alinhadas àquilo que Deus está fazendo, só vai gerar frustração? E ele não foi reconhecido, ele foi rejeitado justamente porque havia uma expectativa de uma forma, o Messias tinha que ser assim, 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 mas o Messias veio, e ele veio como filho do homem, como uma pessoa simples, e veio também com aquele a quem a visão de Daniel já mostrou, só que eles não estavam prontos para compreender isso aí. E aí vocês podem refletir mais sobre essa questão. Esta é a razão porque Jesus preferia escolher esse título Filho do Homem. Era discreto, mas ao mesmo tempo carregava muito significado. E quando ele trazia esse significado lá da passagem de Daniel, os estudiosos, as pessoas mais conhecidas, eles sabiam que Jesus estava falando isso, causava alvoroço, causava problemas. Se você ler os versículos seguintes lá de Marcos capítulo 14, você vai entender. Quando ele diz que ele revela assim, essa natureza, para eles isso é uma blasfêmia. Ele dizer que ele é o ungido lá, que ele é a pessoa revestida de autoridade a quem Deus está entregando os governos do mundo, na visão de Daniel. Quando ele aplica isso para ele, é tido como blasfêmia. Ficou claro, gente? Aumentou um pouquinho a compreensão de quem é Jesus? Olhando aqui os títulos. Vamos lá então agora falar acerca da natureza de Cristo. A natureza de Cristo é um dos aspectos mais fascinantes e complexos da cristologia. Vamos explorar as duas naturezas de Jesus, humana e divina, e como elas se relacionam. Vamos sair daqui entendendo hoje, hein? Humanidade e divindade de Jesus. Prontos aí? Estão prontos? Gente, ó, preste atenção, preste atenção. Se surgir dúvida, perguntem. É importante a gente sair daqui sem dúvidas com relação a esse assunto. Evidências da humanidade de Jesus. A Bíblia nos dá evidência da humanidade de Jesus? Que Jesus era homem? Humano? Sim ou não? Não sabe? Não sabe? Sim ou não? Jogo rápido. Aí. Gente, aqui na aula é hora de vocês errarem. Fale assim, ó, eu penso que sim, eu penso que não. Você pode ter um entendimento de acordo com o seu conhecimento. Se você não sabe, não sei, ou arriscou de um lado ou do outro. Mas depois, conhecendo, você pode até mudar de opinião, né? E a gente muda de opinião depois de conhecer mais. A Bíblia vai mostrar evidências da humanidade de Jesus, contrariando alguns falsos ensinadores ou anticristos, que eles negam que Jesus realmente era uma pessoa, tá? A Bíblia vai falar do nascimento de Jesus, que foi um nascimento como de um bebê normal, qualquer outro ser humano. Vai falar de uma gestação, né? A concepção dessa gestação foi diferente, mas ele passou o período da gestação. Teve o parto, naquele tempo não tinha cesárea, né? Teve o parto natural, nascimento, né? Então, e o seu desenvolvimento, Lucas 2,52, faz uma menção que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Ou seja, ele se desenvolvia como um ser humano, né? De uma forma muito bonita, até apontada aqui em sabedoria, estatura e graça, mas você vê que é o desenvolvimento de uma pessoa. Fala de emoções, todo mundo lembra do versículo, né, de João 11:35. Jesus
chorou. Das necessidades físicas, Jesus, depois de jejuar, teve fome, né? Mateus capítulo 4 vai falar sobre esse jejum. E, obviamente, a morte dele. Ele morreu porque ele era homem. Homem, humanidade. Agora, ficou claro acerca de Jesus, da sua humanidade? Muito claro, né? Falando agora sobre a divindade. Ao mesmo tempo que ele era homem, também era divino. A Bíblia mostra as evidências da divindade de Jesus? Sim ou não? Quando não fala assim, os outros tomam a coragem de falar. Não é? Segue o mestre, né? João 8,58. Palavras de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa afirmação dentro da cultura judaica, dentro da religião judaica, ele está falando que ele é antes de Abraão e ele está falando sobre uma identificação da revelação do próprio nome de Deus. Que Deus se revelou como o eu sou. Isso foi tido como uma blasfêmia. Como ele pode dizer isso? Só que Jesus ele está se proclamando assim. Bom, existem passagens como Marcos capítulo 4:39, que ele acalma a tempestade, vai demonstrar um poder sobre a natureza. Ele fala que tem poder, capacidade para perdoar pecados. E perdoar pecados foi algo que era muito bem entendido e exclusivo da parte de Deus. Quem pode perdoar pecado? Marcos 2:5-7. Filho, os seus pecados estão perdoados. E adoração também, né? Mateus capítulo 14, versículo 33, os discípulos adoram ele. E tantas outras passagens aqui, tem mais referências no livro também, tá? Agora a pergunta para reflexão: como a divindade de Jesus concilia com a humanidade de Jesus? Como que a gente consegue conciliar? O que vocês entendem? Tem gente que entende assim, ó, quando Jesus ele teve fome, aí ele era homem. Mas quando ele estava curando, aí ele era o Cristo. Como se fosse uma chavinha que mudava assim, sabe? Já vi muitas pessoas falarem isso. Não concordo com essa visão, com esse entendimento. Como é que vocês entendem essas duas naturezas juntas aí? Conseguiriam explicar? Já pensou apresentar Jesus e chegar no ponto assim, mas Jesus ele é Deus ou ele é homem? Porque ele morreu? Aí você fala, não, mas ele é homem. Mas ele não falou que ele é filho de Deus? Ser filho de Deus é Deus, mas ressuscitou. Mas então, ele é um ou ele é outro? Ele é um só? Então, aí a gente tem que ter cuidado com esse entendimento, que é aquilo que eu falei, de virar a chave. Quando necessário, ele se apresenta como homem e quando necessário, se apresenta como Deus. Vamos entender um pouco melhor. Olha, presta atenção. Nossa mentalidade, nossa forma de entender as coisas, nós aprendemos muito na escola, ser assim, ó, ou 8 ou 80. Ou quente ou frio. Ou pequeno ou grande. A gente tem essa mentalidade de oposição, né, de coisas opostas, muito sedimentada na nossa forma de pensar. Mas a gente precisa também entender que existem elementos, por exemplo, a água. Ela tem 4 formas, não tem? 4 estados? Sim ou não? Me ajuda aí. Tem os 4 estados? Mas a sua composição ela é a mesma, independente dos seus estados. A gente aprendeu isso na escola. O que ficou mais marcado na forma da gente pensar é essa questão assim
de oposição. Como eu falei, ou quente ou é frio. A gente não consegue compreender, na maioria das vezes, uma coisa que ela é quente e frio ao mesmo tempo. Quando se faz necessário é quente, quando se faz necessário é frio. Pegou? A gente tem dificuldade de entender assim, ó, que quando a gente pega ali no copo é água, mas se tiver empedrado é água, aí a gente chama de gelo. E se evaporar é água também, a gente chama de vapor. E assim por diante. Isso é pouco compreensível. Na questão de Jesus, está muito mais atrelado a gente compreender dessa forma, que não é quando necessário, quando muda a chave, ou quando ele está realizando. Quando ele curou como homem e como Deus. Quando ele morreu como homem e como Deus. A gente precisa exercitar mais essa questão de entender que é possível, no mesmo objeto, numa mesma figura de estudo, a gente compreender a capacidade de existência de duas naturezas. Às vezes a gente fica assim, nós não somos um corpo e tem alma também? A gente tem mania de separar, não é? O corpo da alma. Separar aquilo que a gente consegue tocar, palpável, das nossas emoções, que não são tangíveis. E a gente tem que fazer um raciocínio melhor. E olha aqui, ó, para compreender Jesus, a gente precisa aprofundar mais nesse raciocínio. De entender que é uma coisa só. Que é uma coisa só, com essas características que parecem ser opostas, que não são opostas, que elas, juntas, numa fusão, elas são uma só coisa, mas com características diferentes. Peguem isso, aprendam isso, avancem nesse raciocínio para compreender mais. A gente já estudou sobre a Trindade, algo mais complexo, porque as pessoas querem dividir, quando o segredo é entender características diversas de uma mesma. Exato. E Jesus também é assim. Quando a gente começa a entender que Jesus é homem e Deus, não é 100% homem e 100% Deus, ele é um homem que é Deus. É um Deus que é homem. A gente começa a ler a Escritura entendendo assim que Deus se vestiu de carne assumindo a forma humana. Então a gente vai ver assim que Deus, ele incorporou a sua natureza, não é? Ele não deixou de ser quem ele era. Ele não abandonou quem ele era. Tá? Em momento algum. Deus, ele assumiu, ele agregou aquilo que ele já era à forma humana. Então, o Criador, ele condensou-se naquela partícula de um corpo humano. Dá para entender isso? Dá para compreender isso? E aí, se a gente fazer esse raciocínio, vai nos ajudar a compreender a Escritura de uma maneira mais profunda. Compreender Jesus de uma maneira melhor. Da sua verdadeira identidade. Não é que ele deixou então de ser alguém. Ele sempre foi esse alguém, ele sempre foi Deus, ele sempre foi poderoso. Ele só adicionou essa forma humana. Ele resolveu então, o Todo-Poderoso, o Criador, o Eterno, ele diz assim, agora eu vou me condensar ali, me manifestar na forma humana. E a manifestação de Deus máxima da nossa compreensão é quando ele assume a forma humana. Lembra quando nós estudamos sobre a revelação de Deus? Que Deus, ele assume a nossa linguagem para falar conosco. Não é nós que falamos a linguagem dele, é ele que fala a nossa linguagem. E se ele não falar a nossa linguagem, a gente vai entender? A gente é limitado, né? Percebe? Quando Deus, ele está ali em Jesus, caminhando entre os homens, e a Bíblia vai falar mesmo assim, dessa forma que Deus caminhou entre os homens, esteve com nós, viveu entre nós,
Plenitude da revelação de Deus. A gente falou sobre isso aí. E um dos discípulos perguntou: olha, mostra-nos o Pai que nos basta. Poxa, Felipe, tanto tempo aqui comigo. Ela está acreditando numa ideia, numa construção de revelação limitada, porque o ápice da revelação é Jesus. Ele não está reconhecendo o máximo da revelação de Deus. Existe uma palavra chamada assim, ó, a união hipostática, que tenta explicar isso aí, que vai explicar isso aí, na verdade. A união hipostática é o termo teológico que descreve como as naturezas divina e humana coexistem em Jesus. Elas coexistem em Jesus. Quando lerem a Bíblia daqui para frente, quando lerem acerca de Jesus daqui para frente, entenda que o divino e o humano coexistem ali, naquele mesmo. Tá? E aí a gente vai deixar um pouco aquela definição, se Jesus é 100% Deus, 100% homem, e vai começar a entender assim, ele é uma pessoa só, humana e divina. E aí você vai lembrar dessa aula para sempre, entender assim, nossa mente foi treinada sempre para dizer assim, né, ou quente ou frio, né? Mas essas duas coisas podem coexistir ao mesmo tempo, né? Essas duas naturezas numa única pessoa. Agora vamos falar acerca da importância da dupla natureza. A gente está estudando aqui acerca da dupla natureza, poderia ser mais fácil, né? Poderia ser mais fácil, mas por que, né, a necessidade de ter duas naturezas? Pelo menos a gente tem que entender o porquê das duas naturezas. Primeiro, para salvação. Segundo, mediação. E terceiro, compreensão de Deus. Vou repetir. Entender a dupla natureza é importante para salvação, para mediação e para compreensão de Deus. Vamos aprofundar mais sobre isso? Por que para salvação? Como humano, Jesus pôde representar a humanidade. E como Deus, seu sacrifício tem valor verdadeiro, ou valor infinito, ou sacrifício perfeito. Para representar a humanidade, alguém precisaria ser sem pecado. E por isso, um homem sem pecado, né, a gente não deu conta. Então teve que ser o próprio Deus, né? É o Pai mesmo, né? O Pai que vai lá para resolver a confusão que o próprio Filho aprontou, não é verdade? Aprontou, não soube resolver, não pode resolver, aí o Pai tem que ir se envolver na questão para resolver. É isso. E para esse sacrifício ser aceito, então, perfeito, tem que ser divino, né? Alguém divino. Para mediação, 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. É isso que está escrito a Timóteo. Há um só mediador. Vou voltar com aquele assunto lá, lembra de cobertura espiritual? Lembra lá de pessoas que se colocam na posição de sacerdote, de intermediador, de todas essas coisas que a gente já falou? Pois bem, a Bíblia está dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens. Então a gente tem que estar ligado em Jesus. O homem Cristo Jesus. E João 14:9 já é aquilo que a gente acabou abordando, né, de forma antecipada. Quem vê a mim, vê o Pai, né? Para compreender Deus,
isso responde àquela pergunta acerca, mas a pessoa ela acredita em Deus, não acredita em Jesus. Para compreender Deus, de fato, é através de Jesus. Você pode compreender várias teorias acerca de Deus, mas a plenitude da revelação é o Senhor Jesus, porque é olhando para Ele que a gente consegue enxergar o Pai. Ninguém consegue olhar para o Pai direto. Ninguém consegue ir ao Pai diretamente. É através e é por Jesus. Eu sou o caminho. Então, se a pessoa diz assim, conhecer a Deus e rejeita Jesus, que Deus é esse que ele conhece? Que toda a revelação vai apontar para Jesus. Então, ela conhece uma parte, conhece em parte, mas conhecer profundamente. Resumindo, Jesus é plenamente humano, experimentando todas as nossas limitações e emoções. Então, Jesus sabe o que é ser humano, o que é ser limitado. Ele conhece as nossas dores, porque ele assumiu a forma humana e a essa compreensão, Deus ele sabe disso. Deus ele sabe, Deus não é insensível, tá? E quando a gente olha para Jesus, a gente vai ter essa compreensão. Isso faz parte daquilo, como que a gente apresenta Jesus para quem nunca ouviu falar de Jesus? Para as pessoas que têm dificuldade de acreditar num Deus mediante a toda essa dor, mediante catástrofes e tudo mais, a gente tem que apresentar e ter segurança de que, apesar disso, apesar desse mundo, apesar de toda essa turbulência, Deus ele é sensível às nossas dores. Jesus é plenamente divino, possuindo todos os atributos de Deus. Não tem nada que Jesus não possa fazer. E aí a explicação dessas naturezas vem através daquela palavra, da união hipostática, que descreve a coexistência das duas naturezas em uma só pessoa. Compreendemos melhor acerca de Deus, acerca de Jesus? Sim. Isso vai mudar o teu relacionamento? Você acredita que vai sair daqui nessa noite compreendendo mais Jesus e isso vai influenciar, vai impactar no seu relacionamento, na forma como você ora, na forma como que você acredita, na forma como que você vive? Senão a gente só fica no conhecimento, na teoria, mas que o Espírito Santo, quando Ele realmente nos ensina e assenta no nosso entendimento a revelação divina, a gente vai perceber a medida dessa revelação quando isso influencia na maneira que a gente vive. Tá? Vamos falar um pouco acerca das heresias. Tem aí no livro As Heresias e o Concílio de Calcedônia. Bom, desde o início do cristianismo, a doutrina sobre a pessoa de Jesus foi alvo de controvérsias, tá? Essas divergências surgiram principalmente em torno da natureza de Jesus, sua humanidade e divindade. Tais conflitos deram origem a várias heresias cristológicas, que tentaram de maneiras errôneas explicar a pessoa de Jesus. Então, conforme nasceram as dúvidas acerca de quem era Jesus e por que Jesus foi apresentado a outras culturas, sempre o homem tem aquela questão de pegar um pouquinho do novo conhecimento, misturar com aquilo que ele já tem e produzir algo novo, né? Isso é muito característico do homem. Bom, sendo assim, várias tentativas de explicar essa natureza divina e humana geraram outros tipos de pensamentos. E vamos listar aqui 4 delas. Quais são? Docetismo, arianismo, nestorianismo e eutiquianismo. Olha, até dobra a língua para falar. Vamos entender um pouquinho? Isso aí está no livro, tá? Eu vou explicar de forma resumida aqui para a gente. Mas o que é essas tentativas de explicar a natureza de Jesus? Eles diziam, docetismo negava a realidade da humanidade de Cristo. Eles afirmavam, presta atenção, eles afirmavam que Jesus, ele parecia humano, mas não era. Tá?
Eles aceitavam a divindade de Jesus, mas não aceitavam a humanidade. Para fazer o que Jesus fez, para passar todas as situações que Jesus passou, ele não passou como homem. Se ele não passou como homem, ele não sofreu. E se ele não sofreu e ele não passou como homem, ele não foi o sacrifício que representa a humanidade. Olha o perigo que isso aí dá na interpretação. Compreenderam? Arianismo. Proposto por Ário, afirmava que Jesus era uma criação de Deus e, portanto, não era coeterno nem da mesma substância que o Pai. Ele argumentava que Jesus era uma criatura exaltada, mas não plenamente divino. Essa heresia, ela vai negar a divindade de Jesus. Tá? Ele reconhece Jesus como um ser superior, mas não igual a Deus. E aí vocês podem concluir outros ensinamentos, outras linhas teológicas que até hoje estão por aí sendo muito bem difundidas, que falam que Jesus não é Deus. Jesus, ele foi criado, né? Ele foi o primeiro ser criado e assim por diante. Se a gente entra por essa linha, essa corrente doutrinária, ela vai resultar negando a divindade de Jesus. Tá? Nestorianismo. Esta heresia defendia que Jesus tinha duas naturezas completamente separadas. Presta atenção aqui, ó. Tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou no início da aula. Ó. As naturezas separadas, ou seja, divina e humana, era como se houvesse duas pessoas em Cristo. Assim, Maria seria chamada apenas de mãe de Cristo e não mãe de Deus. Mãe do Cristo, mãe do Messias homem, e não mãe do ser divino. Isso separava de forma inaceitável as naturezas de Cristo. E aí a gente vai ver a confusão da verdadeira natureza e entra naquilo que eu expliquei primeiro. Para chegar aqui, agora vocês entendem que eu precisei explicar primeiro a forma como a gente foi treinado a pensar. E aí eu expliquei que a gente precisa exercitar o nosso raciocínio de entender que coisas opostas podem coexistir na mesma natureza, na mesma pessoa. E aí na questão de Jesus, naturezas opostas, naturezas diferentes, ou seja, divina e humana, elas podem perfeitamente coexistir. E a gente vai ver muito na Bíblia isso, gente. Muito na Bíblia isso. Essa questão que a gente não tem que ficar separando as coisas. Lembra quando eu falei de corpo, falei de alma? A questão não é separar, a questão é entender essas coisas juntas, como uma só unidade. Tá? Por último aí, eutiquianismo, defendida por Eutíquio, afirmava que após a encarnação, as naturezas divina e humana de Jesus se fundiram em uma única natureza, o que comprometia tanto a sua plena divindade quanto a sua plena humanidade. O livro vai explicar um pouquinho mais acerca dessa afirmação, que vai tentar sustentar que foi após a encarnação que essa natureza se fundiu e aí se tornou então o Messias, se tornou então o Cristo, se tornou então o divino, que antes da encarnação dele então não existia. Mas a Bíblia fala de um plano que Jesus, ele já é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Lembra que a gente falou acerca disso também? Então a gente tem que entender que o Cristo, uma pessoa com essas naturezas coexistindo, ele é o ser divino, ele é o Deus ali que a gente estudou da Trindade. E para então harmonizar, para então dar uma resposta que fosse sensata e correta, né, evitando esses desvios que a gente acabou de estudar, aconteceu então o Concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo. O objetivo do concílio era esclarecer o entendimento ortodoxo sobre a pessoa de Jesus, e o resultado foi a definição de Calcedônia. Tá? Quando a gente lê assim na história definição de Calcedônia, a gente vai
recordar que é a seguinte definição, vamos dizer assim, eles saíram daquele concílio, daquela reunião, afirmando o seguinte: o que eles afirmavam? Que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, sem mistura, confusão, separação ou divisão das suas naturezas. Vocês viram o resultado do concílio? Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, sem mistura, confusão, separação ou divisão entre suas naturezas. Quando a gente ouve comumente aquilo que citamos aqui, ora uma natureza ou ora natureza, não é esse a melhor forma de entender. O segredo, como diz, não é dividir, é entender que as naturezas coexistem. Não é separar nem dividir. Outro ponto, Jesus possui duas naturezas, divina e humana, unidas em uma única pessoa, que é a união hipostática que falamos, de forma que ele é uma só pessoa, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ponto final. Esse concílio se tornou uma referência fundamental para a cristologia ortodoxa após essas afirmações. Então, para entender as naturezas de Jesus, de tudo que vocês ouvirem falar, de qualquer outra corrente, lembra do concílio de Calcedônia, tá? Que saiu aí esse veredito. Para concluir sobre o concílio, ele foi essencial para combater as heresias que ameaçavam a integridade da fé cristã. Ele não apenas preservou a verdade bíblica de Jesus é tanto homem quanto Deus, mas também ajudou a igreja a manter um entendimento claro e profundo acerca da pessoa de Jesus. Aí eu já fiz essa pergunta de reflexão, né, como isso impacta na nossa relação para com Deus. E aqui, antes de encerrar, eu não vou falar a outra parte ali de Jesus e o Espírito Santo, porque a gente já abordou isso aí, tá? Quando a gente estava nas aulas anteriores, sobre a revelação da palavra, tudo, eu já abordei esse assunto. Mas eu quero deixar aqui como uma reflexão e mais uma tentativa de explicação. Eu quero que vocês prestem atenção, ó, e pensem aqui comigo. Ó, pensem em Jesus como uma moeda. Todos vocês conhecem uma moeda. A moeda ela tem dois lados, não tem? Tem sempre dois lados. Um lado é diferente do outro. Um lado tem informações diferentes do outro, não é verdade? Um lado representa sua natureza divina e o outro, sua natureza humana. Ambos os lados coexistem perfeitamente em uma única moeda, sem se misturarem, sem se confundirem. Assim, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, com cada natureza completa e funcionando em harmonia, mas sempre em uma única pessoa. Se você pegar uma face de uma moeda, você vê aquela face, mas é a mesma moeda, que se você virar e você vê outra face, não é? Então é isso. Sem misturar as naturezas, entenda assim, elas existem de forma plena numa única pessoa. E aqui eu encerro essa aula, a parte do Espírito Santo eu vou liberar junto com o material aqui, depois vocês podem consultar, que vai falar acerca de Jesus, né, e a relação dele com o Espírito Santo. E só vou passar aqui brevemente qual que é esse tópico. Vai falar sobre a conceição de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação no deserto, o ministério de Jesus no poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, e são esses os 5 pontos, tá certo? Perguntas?